Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, caríssimos e amados irmãos, paz e bênção para você que está aí acompanhando esta meditação do Evangelho que a Igreja nos oferece todos os dias como um alimento, um sentido para a nossa vida e o alimento para o nosso caminho para a eternidade. Vamos ouvir o Evangelho que está em Mateus 23, de 1 a 12. Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridades para interpretar a lei de Moisés. Por isso devereis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, eles falam e não praticam. Foi essa tensão que o Evangelho de hoje nos traz, né? Um momento de encontro, de conflito entre os mestres da lei, os fariseus, que tinham autoridade para interpretar a lei, e começam a ter algumas invectivas violentas contra Jesus. E até já, de certa forma, já prepara a história da paixão que nós vamos vendo que vai desembocar esse conflito de Jesus com essas autoridades lá na paixão, não é? Até dizendo por que eles estão condenando eles. E Jesus, nesse encontro com os fariseus, e estava dando uma catequese incisiva contra a hipocrisia, não é? E essa catequese de Jesus me parece que o Evangelho é sempre atual. É importante que nós também olhemos para nós mesmos. É fácil a gente condenar os outros, é fácil a gente olhar para os outros, chamar os outros de hipócritas, e às vezes a gente não olhar para nós mesmos. Será que eu também não falo de tanto e pratico tão pouco? Os mestres da lei e os fariseus, eles tinham autoridade para interpretar e para ensinar corretamente. E o que eles ensinavam não era nada que era contrário à vontade de Deus. Eles ensinavam certo, mas só que eles só ensinavam. E aí perdiam autoridade porque ensinavam uma coisa, mas na prática faziam outra. Ensinavam para as pessoas qual é o mandamento de Deus, mas na prática contradizia tudo, com uma vida contraditória, com uma vida às vezes até dupla. E Jesus diz: deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Nós temos que ter cuidado para a gente não imitar algumas pessoas que também nós criticamos e depois acabamos imitando-as no nosso jeito de proceder. A nossa imitação é Cristo, e ontem eu dizia que a vida cristã é uma imitação de Deus, é olhar para Jesus Cristo,
é olhar para Ele, para que a nossa vida possa estar configurada à vida de Jesus. Jesus diz que aqueles mestres da lei e fariseus amarravam pesados fardos, colocavam fardos nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estavam dispostos a movê-los nem sequer com o dedo. E aí acabam fazendo coisas só para chamar atenção. Rezam para mostrar para todo mundo que reza. Faz coisas para mostrar para todo mundo que está fazendo. Faz caridade, mas mostra para todo mundo que está fazendo. Mostra para todo mundo que eu sou melhor. E às vezes até no nosso trabalho, às vezes implicitamente, e às vezes de uma forma até explícita também, a gente quer mostrar para os outros. Mostrar para os outros que eu sou um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Mostrar para os outros que eu rezo, que eu sou uma pessoa de oração. Irmãos, nós temos que dar testemunho. Nós precisamos testemunhar com a vida e não simplesmente querer convencer os outros mostrando para as pessoas aquilo que fazemos, aquilo que nós fazemos. Nós não vamos deixar escondido, mas não é fazer com a intenção de se exibir. Às vezes nós queremos exibir até mesmo a caridade que fazemos, exibir a nossa perfeição, que eu sou perfeito, é tão perfeito que se acha Deus e por isso pode julgar, condenar os outros, se achando melhor que os outros e se colocando numa posição de juiz. E Jesus nos diz que nós somos todos irmãos. Um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Um só é o nosso Pai, é Deus. Um só é o nosso mestre, Jesus Cristo. Então não deixeis, um só é o nosso guia. Por isso ele diz, não vos deixei que vos chame de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Veja para quem que nós temos que voltar o nosso olhar, a quem que nós temos que imitar, a quem que nós temos que seguir. É para Jesus, olhar para Jesus, conhecer Jesus, amar Jesus e colocar a nossa vida a serviço dos outros. Não é fazer as coisas para aparecer, mas fazer para servir. Amar, colocar o nosso amor em prática para que ele se torne serviçal. O maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Então, irmãos, que nós possamos reagir contra todo o formalismo religioso e que possamos ouvir continuamente o convite de Deus que nos faz por meio da igreja nesse tempo, a conversão, que é sempre necessária para trilharmos nessa terra o caminho para a realidade definitiva, para o céu. Então não nos deixemos arrastar pela vaidade, mas o Deus nos faz um convite para assumirmos uma atitude de serviço e que nós não sejamos intolerantes com quem pensa diferente de nós, mas sejamos homens e mulheres de fé, de amor, tolerantes, amigos do bem e que mostram e revelam a verdade pela vida e pelo exemplo. Que Deus nos ajude. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.